Konnichiwa! Eu sou Rebeca Nishi e você está no canal Chá com Arroz. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre ninjas e samurais. Você também tem muita dúvida sobre isso? Então fica aqui para você entender tudo. Ninja é mau e samurai é bonzinho? Eles eram inimigos? Um era mercenário e o outro vivia pela honra? Na verdade, os guerreiros da era medieval japonesa têm mais em comum do que se possa imaginar. Ambos foram guerreiros do Japão feudal. Os ninja eram como as forças especiais e os samurais pertenciam à classe aristocrática com título de nobreza. A origem dos samurais, na realidade, remonta aos séculos 4 e 3 a.C., quando começaram a surgir elites armadas nos grupos tribais que formaram pequenas entidades sociais. Esses grupos foram se convertendo um a um em grandes clãs submetidos às autoridades provinciais do império. A relação conflituosa entre esses clãs abriu portas para a formação de milícias que deveriam proteger os interesses de vários senhores feudais e os do próprio império. A ascensão dos samurais como uma classe social começou no período Heian. Heian era o nome da então capital do país, a atual Kyoto. Com a derrota do governo aristocrático Taira na Guerra Genpei, no fim do século XII, quando o clã de Minamoto no Yoritomo vence o conflito e recebe o título de Shogun, um título de distinção militar concedido pelo imperador, equivalente ao comandante do exército. A partir daí, e ao longo de mais de 400 anos, o imperador era o legítimo governante, mas o shogun era quem governava de fato o Japão. Os séculos posteriores haviam sido atormentados por guerras constantes. Com extensão territorial limitada e dividido em feudos, o pequeno arquipélago era um campo de batalha constante pela posse de terras no século X e XI. Essas disputas medievais e a necessidade de defender as propriedades do daimyo, senhor feudal, e no século XIII, as próprias fronteiras do país, ameaçadas pelos mongóis, favoreceram a importância dos samurais. Essa classe social guerreira mudaria para sempre a trajetória do Japão, ajudando a unificar o país e fazer dele uma nação. O comércio internacional era rigorosamente regulamentado e os shoguns se esforçavam para desencorajar brigas políticas. Consequentemente, essa também foi uma época em que o Japão redefiniu sua relação com os samurais. As mudanças foram orquestradas pelo general Toyotomi Hideyoshi, um senhor da guerra, que mudou as regras do jogo em todo o país em 1588. Nesse ano, os agricultores foram proibidos de possuir armas de qualquer tipo. Durante o período Muromachi, sob a crescente influência do Zen budismo, a cultura samurai produziu muitas artes exclusivamente japonesas, como a cerimônia do chá e o arranjo de flores que continuam até hoje. O samurai ideal deveria ser um guerreiro estoico que seguia um código de conduta não escrito, mais tarde formalizado como Bushido, que mantinha bravura, honra e lealdade pessoal acima da própria vida. O suicídio ritual por extirpamento, seppuku, conhecido no ocidente como harakiri, foi institucionalizado como uma alternativa respeitada à desonra ou à derrota. As reformas de Hideyoshi foram transferidas para o shogunato Tokugawa. De fato, elas lançaram as bases para um sistema rígido e hereditário de castas que colocou os samurais acima dos artesãos, camponeses e comerciantes. Quando as guerras feudais que definiram o período Sengoku cessaram, os samurais passaram a receber papéis burocráticos e administrativos, como a cobrança de impostos. Além disso, a ascensão das cidades e a expansão de uma economia mercantil durante o início do século XVIII no Japão levaram ao florescimento de uma cultura urbana vibrante que eventualmente substituiu o estilo de vida austero dos samurais. Ao mesmo tempo, a posição econômica dos samurais, que viviam principalmente de estipêndios fixos, estava sendo corroída. Apesar de sua alta posição social, um número crescente de famílias samurais sofreu empobrecimento até o final do período Tokugawa. Samurais de baixo escalão, ansiosos por avanço e realizando um novo senso de propósito nacional, em face da invasão das potências ocidentais durante meados do século XIX, participaram do movimento contra o regime Tokugawa, que resultou na restauração Meiji de 1868. A classe samurai perdeu sua posição privilegiada quando o feudalismo foi oficialmente abolido em 1871. Ex-samurais descontentes se rebelaram várias vezes durante a década de 1870, mas essas revoltas foram rapidamente suprimidas pelo recém-criado Exército Nacional.
A classe ninja, também chamada de shinobi, surgiu um pouco mais tarde que a dos samurais, no período Muromachi, de acordo com Kasembo Zohari, autor do livro A Arte Ninja. A região onde hoje são localizadas as províncias de Mie e Shiga são reconhecidas como o berço dos ninjas. No livro, o autor explica que ali as características geográficas ofereciam um lugar escondido ideal para os guerreiros positivos e outros descontentes com as batalhas. Saber se disfarçar no meio é justamente uma das características do ninja. Dependendo do senhor feudal ao qual serviam, os ninjas e samurais poderiam trabalhar juntos ou serem rivais. Originalmente, os ninjas eram agentes da inteligência e não iam para o fronte de batalha como os samurais. Entretanto, ambos treinavam as mesmas técnicas básicas, por isso a diferença era mais política do que comportamental ou técnica. Tanto ninjas quanto samurais aprendiam os 18 preceitos básicos que envolviam técnicas de luta corpo a corpo, estratégias de defesa e valores. A partir desses princípios, cada guerreiro continuava o aprendizado em suas especializações. Como os samurais iam para o campo de batalha, elaboravam as estratégias de combate e lutavam contra os inimigos. Eles tinham essa característica de guerreiros. Os ninjas agiam mais como conselheiros nos bastidores. Eles iam capturar informações para que o exército pudesse se mover. Nenhum exército saía para o campo de batalha sem antes ter informações dos inimigos. E se você assistiu Naruto, você vai reconhecer essas características dos shinobis da Folha. Ao longo da história, essas técnicas foram sendo desenvolvidas e muitas outras foram sendo criadas. O mestre Masaaki Hatsumi afirma que existem muitas compreensões errôneas referentes aos ninjas. Abre aspas. Alguns ninjas foram originalmente samurais fracassados. Eles começaram com uma má reputação. Os verdadeiros ninjas têm emoções muito profundas e decentes. Amor e paz são muito importantes para eles. Eles devem, entretanto, aprender a ser muito pacientes com seus corpos e emoções, treinam seu subconsciente, não estão preocupados em se poupar e se esforçam para vencer no final. As emoções do ninja são como uma flor. Os ninjas apreciam a paz da natureza e têm uma natureza pacífica da mesma forma. Eles usam movimentos naturais para desaparecer quando atacados com uma espada. Eles lutam para proteger a comunidade e o país. É ruim que as pessoas escrevam sobre os ninjas sem realmente saberem qualquer coisa sobre eles. Fecha aspas. Após a unificação do Japão sob o shogunato Tokugawa, no século XVII, os ninjas desapareceram. Na época da restauração Meiji, a tradição do shinobi tornou-se um tema misterioso e do imaginário popular do Japão. O ninja figurou proeminente na lenda e no folclore, onde foram associados com habilidades lendárias como invisibilidade, andar sobre a água e controle sobre os elementos. Como consequência, suas percepções na cultura popular geralmente se baseiam mais em lendas e folclores do que nos espiões do período Sengoku. As artes marciais ninjas antigas são Ninpo e Ninjutsu. Então, gostou desse conteúdo? Se liga aqui no nosso canal que em breve vou te contar sobre os ninjas e samurais mais famosos e lendários da história. Deixa aqui sua curtida e se inscreve no nosso canal. Não esquece de tocar no sininho para receber notificações de novos vídeos. E se tiver alguma curiosidade sobre o Oriente que você sempre quis saber e não tinha a quem perguntar, deixa aqui nos comentários ou mande um e-mail. Tchau, tchau! Um é mercenário e o outro vive pela honra? Esqueci, calma aí. E mais tarde foi formalizado como Bushido. A minha voz ficou rouca no meio. No período Muromachi, de acordo com... esqueci o nome do cara.